Voltamos ao segundo bloco na nossa entrevista com o Dr. Marcelo Tolomei, que é juiz da Terceira Vara do Trabalho e doutorando pelo FDV. Então, Marcelo, falávamos no bloco anterior na questão dos limites, né? O senhor colocou aí com relação a algumas categorias, como o caso dos engenheiros, tem limite estabelecido por lei. E nesse caso, então, fica impossível de se negociar? Fica mais difícil, porque você não pode negociar tudo que a lei já estabelece. Tá entendendo? Então esse é o grande problema. Agora, não é um caso de exceção, não? Alguma coisa assim, em casos de índices elevados de desemprego, alguma coisa assim? Você não tem essa possibilidade. O que você pode hoje fazer é você diminuir a jornada, né, e diminuir o salário. Isso através de acordo e convenção coletiva. Então isso a própria, como você falou, a própria lei, a própria Constituição vê essa possibilidade de redução salarial via acordo e convenção coletiva. Isso realmente é uma possibilidade. Isso não é passível de recurso, por exemplo? O empresário sempre fica naquele receio, né? Veja bem, é difícil porque é através de acordo e convenção coletiva. Então, o próprio sindicato, objetivamente, ele tem que participar disso daí. Digamos que, por exemplo, um salário de engenheiro, vamos dizer, se chegue ao invés de 40 horas, a 30, né? E aí se estabeleça um valor proporcional, alguma coisa assim. Sim, aí eu confesso para você que haveria possibilidade de a gente questionar. Mas eu acho que se você jogasse em acordo e convenção coletiva, você poderia trabalhar com essa hipótese que você está dando. Tá? O que você jamais poderia trabalhar é com um acordo individualizado. Sim. Isso aqui realmente não seria possível. Você teria sempre a participação do sindicato, porque em acordo e convenção coletiva, obrigatoriamente, você tem a participação do sindicato. Mesmo que a empresa seja de poucos funcionários, né? De tem, 2, 3 funcionários. Tem que ter a participação do sindicato. Como o senhor está vendo agora esse ambiente? Já se falou no Congresso, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento assim excepcionalmente turbulento, né, na política. Em processo de impeachment, muita coisa acontecendo, né? E essas são as discussões da semana, Exato. Né? E por isso também o Congresso, eu acho que não tem outra coisa a pensar, né? Mas recentemente, mas existia em paralelo, né, da governabilidade, uma pauta de flexibilização, eu né? Um pouquinho de você, porque o Congresso está pensando muito nisso. Está pensando nisso. Tá, né? inclusive está até caminhando. Sim. As possibilidades, né, de você trabalhar com essa flexibilização, com a terceirização, entendeu? Então isso é como se você tivesse, como você falou, uma pauta principal, mas a outra pauta, né, e até uma situação preocupante, até que ponto a sociedade está atenta a isso, também está caminhando. Né? E por que eu digo isso, atenta a isso? Eu tenho um posicionamento bastante claro em relação a isso, confesso para você, em relação à flexibilização, em relação à terceirização, etc. Por quê? Porque, a rigor, eu acho que nós já temos, dentro da nossa cultura, e objetivamente, dentro da legislação, um ordenamento que é bastante flexibilizado. Porque, repare bem, você pode admitir quem você quiser, você tem uma gama de contratos de experiência, contrato temporário, você tem uma gama de possibilidades de como contratar, e o mais importante, você pode demitir desde que você pague lá os direitos indenizatórios. E outra coisa, a produção está o salário está cada vez mais atrelado à produção. Né? Você recebe bem, ou até às vezes recebe pouquíssimo de acordo com o quê? Com o que você produz.
Então, aquela estabilidade outrora de um salário fixo, independente da produção, cada vez mais vem É possível se fracassando. estabelecer Perfeitamente. relação com produtividade? Porque a gente não exatamente. vê isso no serviço público. No serviço público, não. No serviço público, não, com certeza. Agora, no setor privado, isso aí tem sido a tônica. Você pega, por exemplo, um bancário. Hoje, um bancário ele recebe de acordo com o que ele objetivamente vende de papéis do banco. Ele Até tem mesmo a ganhos produção industrial proporcionais. está em relação a isso. Ó, tem que produzir X, tal. Se não produzir, não vai receber. Então, você tem as vendas, por exemplo. Venda sempre foi muito ligada à comissão, mas está cada vez assim, uma situação muito pesada em relação a isso. Você recebe se você produz. Então, isso cada vez mais tem sido a tônica. E a própria jornada está cada vez mais flexibilizada. Você tem o famoso banco de horas. Isso. O banco de horas. Outro dia um trabalhador sindicalista. Isso é muito bom, né, para as empresas e para o próprio trabalhador. Não, nem tanto. Você tem uma ideia, outro dia eu encontrei um sindicalista, colega meu, estava com o cabelo bem branco. Eu falei, rapaz, o que é o teu cabelo? Ele falou, o banco de horas. Por quê? Porque o banco de horas, ele realmente, de uma certa forma, ele pode sugar o trabalhador. Tu trabalha Se muito não for num bem, dia, então você perde. Dosado, Você perde o quê? A previsibilidade de quando você vai trabalhar, de quando você não vai trabalhar. Então isso é uma coisa realmente que está bem atrelado, que é a jornada à produtividade. Sim. Então você tem uma gama de situações que mostram que nosso ordenamento ele já está extremamente flexibilizado. Flexibilizar mais, ir além do que já existe, você vai começar o quê? Sugar direitos dos trabalhadores. Sim. Você vai o quê? Você vai, antes de mais nada, estar mexendo no salário dos trabalhadores. Então, isso é uma coisa muito séria. Muito sério, porque o trabalhador brasileiro já é muitíssimo mal pago, é um dos piores salários que tem, e ainda você vai diminuir disfarçadamente esses salários. Então é uma coisa que a gente tem que realmente estar aí, a minha associação, a ANAMATRA, tem uma posição bastante definida em relação a isso. Os procuradores do trabalho também uma posição muito definida, aguerrida em relação a isso. Que a gente está mexendo com um status civilizatório de uma classe. Então isso é extremamente preocupante. Para onde que vai dar, onde que nós vamos parar. Então nós estamos aqui objetivamente demonstrando o que essa flexibilização tem na prática a oferecer e quais as suas razões. E os encargos? Nós vamos ter um rápido intervalo e voltamos já com a nossa entrevista com o Dr. Tolomei. Fique conosco.